Imagina uma criança morrendo de fome. Isso é errado? Agora imagina uma pessoa sendo estuprada, por exemplo. E aí, isso é errado? Qual que é o fundamento desse erro? Que eu espero que você tenha respondido que é errado. Eu quero que você pare esse vídeo e pense. Qual que é o fundamento para isso ser considerado errado? Se você é um utilitarista, talvez você considere, eu acho errado, né, ver uma criança morrendo de fome, porque isso não maximiza a utilidade, né? O princípio de utilidade, ele não está bem contemplado quando a gente deixa crianças morrerem de fome. Ele também não está bem contemplado quando a gente permite o estupro. Se você é um kantiano, talvez você vai dizer, eu sou contra, né, deixar pessoas morrendo de fome, crianças, ou qualquer pessoa que seja, ou pessoas sendo estupradas, porque isso, né, não satisfaz o imperativo categórico. Isso não está condizente com uma máxima que eu gostaria que se tornasse lei universal. A minha pergunta é, você acha que alguém realmente pensa assim? Você acha que realmente ao se deparar com uma atrocidade como uma criança morrendo de fome ou uma pessoa sendo estuprada, você acha que realmente alguma pessoa ela vai recorrer então às teorias éticas para fundamentar a sua ação e na medida em que encontra esses fundamentos essa pessoa passa a considerar isso errado? Ou será que existem outras coisas por trás? Para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem quiser contribuir com o Apoia-se também ajuda bastante. Então pessoal, essa reflexão ela vem de um comentário aqui no canal que eu não consegui achar, na hora eu não salvei, eu fiquei refletindo há mais de uma semana esse comentário e eu não salvei a pessoa que o fez, tá? Então se foi você que perguntou, se tudo é poder, por que resistir, tá? Foi a pergunta. Comenta aqui que eu coloco na descrição do vídeo seu nome, tá? Agora, essa é uma pergunta muito clássica, tá? Na medida em que eu me digo pós-moderno, eu sempre ouço essa pergunta. Na medida em que eu me digo Foucaultiano, eu também sempre ouço essa pergunta. Essa é a principal objeção, dita de outra forma, né? Dita de uma forma que muitas vezes a gente nem entende quando lê, por Habermas, né? No Discurso Filosófico da Modernidade, no capítulo que ele dedica a Foucault. Ele diz que Foucault é autorreferenciado, né? O Foucault não tem alguma instância na qual ele vai dizer que a gente deve resistir, que a gente deve fazer o bem ou o mal, etc, tá? Esse, na verdade, é um dos grandes problemas da história da filosofia, de que a gente precisa de uma outra instância para fundamentar aquilo que a gente diz ser correto, ou aquilo que a gente diz ser belo, ou qualquer outra coisa, virtuoso, seja o que quer que importe, tá? A própria verdade, né? A gente precisa de uma outra instância para fundamentar as coisas. Eu defendo que isso é um mau hábito filosófico proveniente de uma tradição platônica e que esse é um falso problema filosófico. Se a gente pegar o livro Ética Mínima, da Adela Cortina, tá? Que é uma estudiosa da ética do discurso de Apel e Habermas, né? Então Habermas é o grande defensor, o grande pessoa que vai vir defender essa ideia, né? De que se a gente não tem algum fundamento, então a gente não tem absolutamente nada. A Adela Cortina ela vai dizer que uma das tarefas filosóficas mais importantes do dia de hoje é fundamentar a ética. Eu tô aqui abusado, né? Abusado porque a Adela Cortina é uma grande pensadora e eu particularmente não tenho nenhum tipo de influência no mundo enquanto pensador, tá? Mas abusado eu vim aqui dizer para vocês de que isso é completamente irrelevante, de que a gente não precisa fundamentar ética nenhuma. E é claro que esse é um debate que começa e não termina aqui, porque esse é só um vídeo do YouTube e ele vai ser simplista, não para um vídeo do YouTube, na minha expectativa, tá? Mas para o debate, né? Se a gente tem aí 2.500 anos de tradição filosófica, se a gente tem nomes como Habermas e muitos outros nomes muito mais importantes e muito mais eruditos que eu, esse debate ele só começa. O que eu vou fazer aqui é só uma pincelada, né, nessa ideia, nessa má ideia, nesse mau hábito de que a gente precisa de fundamentos filosóficos. Claro que para além de Foucault, que nem trabalha diretamente isso, Foucault prefere, quando encontra Habermas, ser irônico com ele. Foucault prefere dar até certo silêncio a Habermas acerca disso, tá? Um filósofo norte-americano que eu gosto muito, um dos meus filósofos favoritos, chamado Richard Roth, trabalha isso e ele diz, a tradição muitas vezes se sente incomodada, né, com essa questão dos argumentos na ética, etc, porque ela pensa,
O que a gente diria a Hitler, né? Se a gente estivesse conversando com Hitler, né? Quisesse provar para Hitler que o nazismo e que aquelas atitudes dele são eticamente absurdas, o que a gente diria a ele? O Richard Roth convida aquilo que eu vou convidar vocês, né? Absolutamente nada. Não existe nada que você possa dizer a Hitler, porque o nazismo, o fascismo, o horror, as atrocidades, elas não têm fundamentos e não é por terem fundamentos que elas vão pra frente, tá? O mesmo vale pra você que quer um mundo melhor, pra você que quer um mundo onde a gente não tenha exploração, onde a gente resista a essas atrocidades, onde a gente não permita as pessoas, que as crianças morram de fome, que as pessoas sejam estupradas, ou torturadas, ou assassinadas, ou o que quer que seja que a gente considera, e que eu espero que vocês considerem absurdos, que devem ser combatidos, tá? Nós não precisamos de fundamentos filosóficos para isso. Na verdade, eu digo que esses fundamentos filosóficos muitas vezes até atrapalham, tá? Uma frase no nosso senso comum que vai nessa linha é: o fascismo não se debate, o fascismo se combate. Ninguém derrubou Hitler com argumentos. A gente derrubou Hitler com força, tá? Hitler precisou ser morto e sempre que aparecer um Hitler, ele vai precisar ser morto. Ok, se der para fazer o devido processo legal e prendê-lo, tudo bem, eu não estou me opondo, não estou defendendo aqui violência ou acabar com o devido processo legal, tá? Mas é que quando a gente fala de Hitler, a gente já fala de alguém que tem poder, que tem exército nas mãos e que está genocidando, tá? Então, o fascismo, ele não se debate, ele se combate. A gente não precisa de bons argumentos contra o fascismo. A gente precisa vencer uma guerra cultural que não só permite que as pessoas sejam fascistas, como fabrica fascismos, tá? A gente vive uma fábrica de fascistas, o nosso sistema carcerário, educacional, jurídico e o que quer que seja, fabrica fascismos e a própria história da filosofia tem a sua responsabilidade. Nós não precisamos fundamentar a ética, nós não precisamos de argumentos contra o horror, né? O André Comte-Sponville é cirúrgico quando ele diz que o horror não se refuta. E esse é, então, talvez uma das contribuições mais pós-modernas do canal, tá? A ideia de que buscar fundamentos no caos, no fascismo, no horror, nos deixa mais fracos do que mais fortes, tá? A gente precisa vencer uma guerra cultural. E todos os esforços que a gente passa buscando, seja qualquer ética que você queira construir, né? É muito legal, a gente quer fundamentar as coisas, construir sistemas éticos complexos, às vezes, né? O próprio Habermas, né? Você pega para qualquer pessoa normal, qualquer pessoa, eu não diria nem pessoa normal, tá, gente? Eu tenho doutorado em filosofia e eu passo um perrengue enorme para entender uma obra de Habermas. Habermas é extremamente complexo e ele não se dirige ao povo. E Habermas, embora seja alguém muito inteligente, embora tenha um sistema, já fiz grupo de estudo de Habermas com colegas que sabiam muito, aprendi muito e só sei Habermas por causa desse grupo de estudos, mas assim, Habermas não está com seus fundamentos. Em vários outros momentos ele é uma pessoa com posições políticas muito interessantes, inclusive o Richard Roth, que eu citei aqui, ele era amigo de Habermas e ele diz que eu e Habermas politicamente concordamos com praticamente tudo. Filosoficamente a gente discorda de praticamente tudo. Então eu queria dizer aqui que eu concordo politicamente com Habermas ou Adela Cortina, o que quer que seja, eu possivelmente concordo politicamente com praticamente tudo que essas pessoas pensam, mas filosoficamente a gente discorda, tá? Eles acreditam que uma das tarefas mais importantes do momento de hoje é encontrar um fundamento para a ética, um fundamento para a democracia, um fundamento filosófico, e eu não acredito nisso. Eu prefiro dizer que a gente tem uma guerra cultural a vencer e quem tá do lado fascista, do lado que quer a morte, que quer a fome, o estupro ou qualquer coisa que seja, essa pessoa ela é mais um adversário do que alguém que seria convencida pelo debate. Claro que pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que estão sendo ludibriadas, né, existem relações de poder que a gente precisa fazer, de convencimento, de base, de debate. Eu não estou prescindindo do debate, tá? Eu estou prescindindo do fundamento, tá? E da ideia de que a gente precisa de um fundamento. A gente precisa de muito debate, porque o debate, ele é uma arma, tá? Mas a gente precisa do debate onde o debate funciona, com pessoas que se portam minimamente racionalmente, tá? De maneira minimamente racional e que o debate tem algum efeito, tá? Para Hitler o debate não tem nenhum efeito, para o Bolsonaro o debate não tem nenhum efeito, para qualquer pessoa que atualmente, e você sabe disso, você já tentou debater com um bolsonarista, você sabe que o debate não tem efeito nenhum,
porque essa pessoa ela não opera no âmbito da racionalidade, tá? Então o debate ele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a gente achar meios culturais, filosóficos que sejam através do próprio debate para fazer com que as pessoas sejam menos fascistas. Tecnologia de poder, Foucaultianamente falando. As tecnologias de poder que a gente cria, tá? O próprio fascismo tem suas tecnologias de poder, a democracia, o socialismo, o comunismo vão ter suas outras tecnologias de poder. A gente precisa aperfeiçoar tecnologias de poder que nos levem aonde queremos chegar. E eu gostaria de convidar vocês a pensarem, né? Será que é uma questão de verdadeiro ou falso? Será que é uma questão de fundamento? Se amanhã algum biólogo, né, provar que sem a violência a humanidade não teria resistido, não estaria aqui hoje, ainda assim eu vou ser contra a violência. Se algum biólogo provar que, sei lá, o estupro ou a fome é natural e então tentar convencer a gente que é natural, acontece em todas as humanidades, né, acontece em todas as sociedades, é uma coisa muito comum, então, né, se essa pessoa tentar argumentar que então, né, já que é normal, já que é natural, por que resistir? Eu vou dizer, resistamos mesmo assim, por uma questão de bilis, por uma questão de brio, por uma questão de força interna, de vontade, por uma questão de vontade, porque eu pelo menos, tá? A minha existência se ofende e se coloca contra essas atrocidades. Eu não preciso de nenhum fundamento. Eu preciso desse quente que me dá no estômago cada vez que eu penso em uma atrocidade, que eu penso que as pessoas defendem e propagam essas atrocidades, tá? Isso é muito mais importante do que qualquer fundamento filosófico. Isso não é uma defesa do irracionalismo. Pelo contrário, eu considero irracional, depois da gente analisar todos os dados e fatos, ainda achar que, embora contra toda a realidade, né, dos fatos, achar que seriam os fundamentos filosóficos que nos afastariam disso, quando na verdade uma parte muito pequena, muito seleta e muito elitizada da população funciona a partir de fundamentos filosóficos. A maior parte das pessoas não está nem aí para os fundamentos filosóficos, elas estão inserindo dentro das culturas, de valores e da própria empatia que elas sentem. A própria empatia é uma ferramenta a ser utilizada nessa guerra cultural em que estamos. Então, se você gosta de ciência, democracia, filosofia, saiba, né, que isso só existe na medida em que uma parcela da população, em algum momento, escravizou outra, conseguiu tempo livre e começou a pensar nessas coisas, né? Parou de pensar na sua subsistência, né? Justamente porque estava escravizando, tá? A Grécia Antiga, que a gente fala tanto, que a gente gosta tanto, as pessoas tinham escravos, Sócrates, Platão, Aristóteles tinham escravos e por terem escravos que criaram a filosofia que criaram, tá? Então isso não desmerece a filosofia deles, mas isso mostra que nós não precisamos ter nenhum vínculo com atrocidades só porque, de repente, né, coisas boas vieram a partir das condições materiais que essas atrocidades que a gente cometeu na história da humanidade e que a gente ainda comete permitiram, tá? Então o próprio nazismo, né, teve ciência produzida no nazismo, tiveram cientistas nazistas, nem por isso a gente precisa apoiar o nazismo. Se a gente, de repente, gosta de qualquer ciência que seja produzida no capitalismo ou em qualquer contexto que você discorde, você não precisa renegar a isso só porque você é contra as atrocidades, tá? Então, a gente precisa fazer um jogo diferente e pensar de maneira diferente. Nós não precisamos. Se tudo é poder, por que resistir? Eu devolvo a pergunta para você. Eu pergunto, né? Então, você consegue realmente ser passivo a esse ponto, achar que uma criança pode morrer de fome, uma pessoa pode ser estuprada, uma pessoa pode ser escravizada ou qualquer outra coisa porque tudo é poder? Tá? Então, se tudo é poder, por que resistir? Bom, essa pergunta ela nem faz sentido para mim, tá? Eu resisto, eu quero resistência, eu quero as pessoas com um mundo melhor, eu quero que as pessoas tenham comida, eu quero que as relações trabalhistas mudem completamente, não sejam, né, que o mundo não seja a exploração de 1% parasitário, explorando a mão de obra da maior parte da população, tá? Eu quero que a classe trabalhadora tenha sua emancipação e eu não preciso de nenhum fundamento. Eu preciso que a ciência, a filosofia, a sociologia, a psicologia me respondam como.
como que a gente emancipa a humanidade, como que a gente faz a humanidade deixar de ser essa carnificina, essa exploração, essa parasitagem de uma elite, tá? Eu só quero saber como, eu não preciso saber por quê, porque o porquê não se dá, né? Então talvez eu seja pós-moderno demais, mas para mim o porquê não se dá, eu não preciso de nenhum fundamento filosófico para me considerar alguém que quer estar dentro dessa luta, para me considerar alguém que quer um mundo melhor, tá? Então eu não acho que a gente precise fundamentar a ética ou fundamentar qualquer coisa, fundamentar a estética ou qualquer outra coisa, tá? Nesse sentido que vem um momento mais pós-moderno do meu ser e é uma resposta, né? Se ficou alguma dúvida, né? Antes de vir fazer um monte de comentário falando, mas então você defende isso, blá 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 blá, né? Não, gente, a gente tá começando o debate aqui, tá? E eu não defendo nenhuma das atrocidades e o fato, né, é certa chantagem. Depois eu vou fazer vídeo sobre Foucault, quando Foucault fala da chantagem do iluminismo, a chantagem da Claro, tá? Até tem vídeo, mas eu quero refazer esse vídeo pensando nesse elo, tá? Então é isso, tá? Resistam, façam a coisa certa, independente de fundamentos, independente de você conseguir racionalizar isso. Se você é um ser humano minimamente decente, você não precisa de nenhum fundamento para achar o estupro ou a fome ou o horror, de modo geral, um absurdo. Então é isso, espero que tenham gostado e boa noite.